Toda essa guerra da Ucrânia poderia ter sido evitada se não fosse esquecido, né, a origem do problema gerado pelos Estados Unidos. Porque muita gente agora esquece o que aconteceu para que se destruísse aquela nação toda, pessoas perdessem suas casas, pessoas perdessem a vida, né, na guerra, esposas perdendo marido, filho perdendo pais e todo um país destruído. E tudo isso por quê? Porque o Ocidente se achava no direito de impor regras sobre o Oriente. Então, a OTAN, os Estados Unidos queriam alojar a OTAN dentro da Ucrânia e isso fere a soberania da Rússia, que faz fronteira com a maior fronteira ali com a Ucrânia. Então, toda essa guerra, ela às vezes é esquecida, né? E a gente tem que relembrar, ela aconteceu exatamente porque 33 países da OTAN iriam fazer pressão sobre a Rússia e ali os Estados Unidos iam colocar todo o seu arsenal nuclear, fazendo com que fosse neutralizado o arsenal nuclear russo. Se a Rússia fizesse isso em qualquer parte próxima dos Estados Unidos, com certeza haveriam problemas. Mas os Estados Unidos acham que o quintal da Rússia, que é a área deles, acha que eles podem fazer o que quer. Por que criar uma OTAN dentro do Oriente se no Ocidente tem um monte de países querendo entrar para a OTAN e não conseguem, né? Porque eles têm regras deles. Então nós vemos que toda a destruição de uma nação é por conta disso. E o que muita gente não fala, o que a mídia não fala, é que após essa guerra, as contas deverão ser pagas. Que contas são essas? As contas que a Ucrânia tem com os Estados Unidos, a dívida que a Ucrânia tem com os Estados Unidos devido ao fornecimento de armas de força bélica, né? De armamentos, de equipamentos para se defender. É, Isso não é falado porque na mídia é colocado como os Estados Unidos fosse um ajudador da Ucrânia sem interesse nenhum, né? Na verdade, os Estados Unidos é responsável pela guerra. Os Estados Unidos ele vai cobrar, vai querer territórios ucranianos. Já foi colocado isso, só que ninguém fala sobre isso. Ele vai querer parte da Ucrânia, né, como pagamento desse material. E daí você vê que não existe um interesse verdadeiro em ajudar a Ucrânia. Pelo contrário, eles foram a causa do problema e eles se oferecem como solução e depois se aproveitam da situação. É isso que aconteceu na Ucrânia e não adianta eles tentar vender uma propaganda. Agora, só falta eles, na covardia, eliminar o Zelensky, né? Os próprios Estados Unidos fazer isso para poder fazer uma comoção, uma repercussão mundial e tentar acabar com a guerra. Porque dessa gente, a gente pode esperar tudo. A gente pode esperar qualquer coisa. Então, no momento é uma guerra que não consegue acabar, porque para se acabar essa guerra, a Rússia vai querer que não tenha a OTAN ali, que não possa permitir que os Estados Unidos opere ali, né? Isso a Rússia não vai abrir mão, ou seja, já seria uma derrota para os Estados Unidos porque não conseguiu alcançar, embora ele já anexou dois países que fazem também fronteira com a Ucrânia e anexou esses países para dentro da OTAN, né? Ele já ganhou um pedacinho ali e a Rússia vai querer uma extensão da Ucrânia como parte da despesa de guerra que ele teve. Então, é uma negociação onde os Estados Unidos está perdendo, a Ucrânia já perdeu tudo, a população ucraniana espalhada pelo mundo por conta de Estados Unidos achar que pode ferir as soberanias, né? Infelizmente, os Estados Unidos sempre fez o que quis. A ONU não consegue conter, porque a ONU é financiada pelos Estados Unidos e ninguém contém essa grande potência. Ninguém contém. Eles fazem o que quer, né? Eles só têm um pouco mais de trabalho com soberanias como o Brasil, né? Eles precisam arquitetar muitos planos, porque o Brasil é um país industrializado, um país que tem acordos bilaterais, tem muitos acordos fortes, inclusive com a Rússia e com a China, então, e inclusive com os Estados Unidos. A questão do Brasil não está longe deles. Primeiro, eles vão nas nações mais vulneráveis. Se fosse um desejo real de ajudar a Venezuela, não precisaria querer o petróleo de lá. Se realmente fosse um interesse real de ajudar a Venezuela, não haveria embargos econômicos que foram uma das causas também da desgraça dos venezuelanos. Não só o Maduro também, ninguém pode dizer que o Maduro foi uma benção naquele lugar, porque ele não foi, né? É um ditador,
mas ele deu todas as cartas brancas, ele foi burro, que ele não soube nem sequer ser querido pelo povo, né? Como o Chaves. Mas, por fim, os Estados Unidos foi lá, tomou o petróleo, tomou o ouro, tomou as terras raras e está comandando tudo lá, né? Infelizmente, os Estados Unidos têm feito o que quer.